Pessoal da técnica, o vídeo está aí no ponto? Rodou. Tá aí, gente, o convite para mais um belo evento, MIEP, todos estão convidados. E vamos seguir aqui com a nossa noite, trazer o nosso convidado, porque agora vamos convidar o expositor Rossandro Klinge. Rossandro Klinge. Até engasguei aqui, porque, bom, eu sou teu fã. Aqui, ó, acho que, não sei se esse é o seu microfone. Enquanto o pessoal liga o microfone aqui do Rossandro. Oi. A Web Rádio Fraternidade apresenta Rossandro Klinge. No 6º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema São chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá aí, gente, o Rossandro, ele vai conversar com a gente durante 50 minutos, o cronômetro está ali, e depois, se der tempo, claro, a gente vai tentar abrir para perguntas, tá bom? Então o pessoal pode fazer as perguntas que a gente passa recolhendo, aí teremos mais ou menos 20 minutos. Então, aproveitem. Boa noite, gente. Alegria estar aqui com vocês ao vivo. Eu sei que a internet permitiu a gente passar por uma pandemia de forma um pouco menos dolorosa. Imagina isso nos anos 80, só com sessão da tarde seria doloroso. A gente ia sofrer, Wagner, só sessão da tarde. A Lagoa Azul pela 10ª vez, eu não aguentaria. Eu quero morrer de Covid, eu não aguento mais. Brincadeiras à parte, antes de começar eu queria chamar meu querido amigo Romero, esposo da Adriana Mello, que faz aquele lindo trabalho com a microcefalia, para mostrar para vocês como é que está o trabalho. A gente sabe que durante a pandemia muitas ONGs, organizações não governamentais e projetos sociais foram comprometidos no seu orçamento, mas essas dores continuam. Portanto, se vocês se sentirem sensibilizados a ajudar... Romero, vem cá, meu amigo. Ele vai apresentar um pouquinho aqui rápido para vocês. Boa noite, gente. Alegria estar com vocês novamente. No céu, que abriga um dos maiores percentuais de apoiadores do projeto Amor Sem Dimensões, que trata crianças com microcefalia na Paraíba, aqui em Belo Horizonte também temos uma unidade, e em Maceió, em Alagoas também. Hoje atendemos quase 300 crianças portadoras da síndrome Zika congênita, e tudo isso com o apoio muito significativo do céu, que foi aqui que nós encontramos a maior parte dos nossos apoiadores, nossos padrinhos, e que estamos aqui justamente para mostrar para vocês o trabalho que vocês fazem junto conosco. Passar. No começo da epidemia de Zika, a doutora Adriana Mello atendia as grávidas e fazia o diagnóstico e... Passa, por favor. Era uma doença nova e que não se tinha o que fazer, porque a ciência não conhecia nada dessa doença tão grave. Passa, por favor. E ela sempre relatava que quando fazia o diagnóstico de uma criança, de uma grávida gestante que estava com o filho acometido ainda intraútero, o que caberia a ela, médica, cientista, era abraçar e se solidarizar e dizer, vamos continuar junto. E esse é o grande diferencial que faz o projeto Amor Sem Dimensões, é esse acolhimento. Essa é uma das visões que tínhamos na época lá no hospital onde ela atendia as grávidas que eram triadas dos PSF da região, e depois do diagnóstico era assim que as mães saíam, porque era um diagnóstico como se fosse o fim daquela gestação. Um pouco das nossas crianças, que são crianças sequeladas, que são bem graves, e que a gente no começo não tinha. Daí
desse momento, que foi no Congresso Espírita de Goiás, onde, depois da apresentação que ela fez com o Rossandro Klinger, começamos o trabalho realmente do Amor Sem Dimensões, porque a Fraternidade Sem Fronteira escutou o que ela disse lá a apresentação dela em Goiás e passou daí para frente a nos apoiar. Fomos o primeiro projeto apoiado pela Fraternidade Sem Fronteira no Brasil e hoje é a parceria que mantém o Amor Sem Dimensões lá na Paraíba. A segunda parceria, logo em seguida, foi aqui no céu. Minas Gerais tem o maior percentual de apoiadores do Amor Sem Dimensões de toda a cadeia brasileira que apoia as nossas crianças. Que são essas crianças? O trabalho do Amor Sem Dimensões, encabeçado por esse grupo que vocês conhecem. Depois que tivemos o apoio da Fraternidade Sem Fronteiras aqui e lá em Goiás, 6 meses depois, inauguramos o Centro de Apoio Integrado a Crianças com Microcefalia e Síndrome Zika Congênita na cidade de Campina Grande, que é o polo de todo o projeto, que tem o maior banco de dados sobre a doença no mundo. Nós tratamos e acompanhamos crianças que eram desenganadas pela ciência. A partir desse instante aqui, Catarina Maria, que é a paciente número 1 da doença no mundo, ela foi dita por Gustavo Mellinger, que é o maior especialista em cérebro fetal do mundo, que a mãe e o pai, que ela não sequer ia sentir o toque da mãe e do pai, que ela ia ter vida vegetativa. E pouco tempo depois se descobriu que ela não só não era assim, como ela atendia aos estímulos, ela entendia, ela, brincando de estátua, ela descobriu que ela tinha condição de seguir. E pouco tempo depois, ela entrou no tratamento, ela tinha um lado todo paralisado, e com poucos meses depois, com a fisioterapia intensiva, começou a engatear. E 2 anos depois, Catarina Maria ao contrário do que o cientista disse, o amor transforma. Catarina, aos 7 anos, ela já está na escola. Catarina tem déficit de fala, mas Catarina tem cognitivo perfeito e anda. E nossas crianças são muitas. E é o que fazemos, é o que vocês fazem junto conosco. Veja, essa é uma criança que nós recebemos e pouco tempo depois há uma diferença já no tratamento, que ela não se segurava. Muitas não vão andar, muitas não vão falar, mas a qualidade de vida é importante, a diferença. Veja, essa criança a gente via só a etiqueta da camisa, mas ela começa a se levantar com o tratamento. Apesar de toda a complicação que foi 2 anos de pandemia, que a gente teve que parar muito o tratamento, mas estamos seguindo, retomando. O projeto faz 2.500 atendimentos de fonoaudiologia por ano, em média, 2.500 atendimentos de terapia ocupacional. E chegamos, através da Fraternidade Sem Fronteira, que trouxe uma criança da África, para que a gente pudesse passar um tempo, fez 6 meses de tratamento aqui, e voltamos. E hoje a gente tem um projeto piloto que trata crianças em Angola, com fisioterapia por telemedicina, que é um projeto piloto. Esse é o grupo que foi à África. E a nossa diretora, que ela é tenente-coronel do bombeiro, e ela sempre anda com muita coisa na mala, a pessoa prevenida, e quando chegou na África, tudo que tinha ela distribuiu, só não deu a bolsa porque a gente não deixou. Essa é a nossa criança da África, que está provavelmente de volta. Suzana, ela tem um curso médio e estamos tirando o passaporte e o visto dela, que ela quer voltar para o Brasil para fazer fisioterapia e seguir tratando a filha e o grupo de lá, em Angola. Estamos tratando disso. São algumas crianças de lá. Os primeiros casos de Zika vírus, microcefalia por Zika,
em Angola, foram apresentados pelo projeto quando a gente chegou lá, e já tínhamos rastreado algumas crianças com os sintomas e conseguimos que o Hospital Público lá fizesse todos os exames, e a Adriana apresentou, e eles chamaram todo o grupo de médicos do Ministério da Saúde de lá, e foi feita a apresentação dos casos de lá, os primeiros, e também o que se tinha na época de dados sobre a doença no mundo. Esse é o projeto Amor Sem Dimensões, que é uma parceria do IPESC, o Instituto IPESC, com a Fraternidade Sem Fronteiras, e que tem no céu, tem aqui em Minas e em Goiás, a maior parte dos apoiadores. As nossas crianças, como eu falo aqui para um público espírita, que eu acho bem interessante, elas não têm direito ao paladar, a grande maioria come por uma sonda, não tem direito à mobilidade, não tem direito, muitas não têm direito, a maioria não tem direito à fala. Tem todas as complicações, mas sempre que a gente dispensa um olhar para essas crianças, se você chegar perto de uma e tocar e fazer qualquer gesto em direção a elas, elas vão sempre responder com um sorriso, do seu modo. E tem um diferencial, essas mães que tratam dessas crianças como que fossem seus prêmios. Claro que a mãe tem um diferencial em relação a todas as outras pessoas, mas essas mães são de uma dedicação que é interessante de se ver de perto. E essas são nossas crianças, que sempre interagem, que devolvem tudo que a gente faz por ela, esse grupo, que são vocês que estão na energia que segura tudo isso, sempre assim, com um sorriso e junto com suas mães. Veja, na lente de a fotógrafa Maíra Erlich. Tem como voltar? No de baixo. Sim. A gente está aqui para renovar nosso compromisso dessa parceria entre o Amor Sem Dimensões e todos que fazem o Amor Sem Dimensões indiretamente, que são vocês padrinhos. Apadrinha uma criança da microcefalia através do site da Fraternidade Sem Fronteiras. Essa contribuição de R$50 mensais tem transformado a vida de muitas crianças de todo o Brasil. Muito obrigado. Se vocês quiserem, Romero vai ficar lá no stand da Fraternidade, né? Vocês podem procurar ele lá para apadrinhar, ele vai estar aqui durante o evento. Amigão, obrigado, Deus te abençoe, tá? Bom, gente, alegria estar aqui com vocês novamente. A gente está num lugar que eu acho que nós somos reencarnacionistas, entramos aqui e fez, eu acho que eu já vi isso em algum lugar antes. Esse ambiente meio greco-romano aqui, que a gente talvez não tenha muito aproveitado no passado, quizá agora a gente possa utilizar dessa perfeição estética das colunas gregas, né? Para que a gente possa erguer um templo às virtudes, que é a proposta desse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec propõe duas coisas significativas para nós, sobre o papel que essa doutrina tem no caráter da revelação divina e ao mesmo tempo como contribuição para a construção de uma ciência que não seja apenas materialista, mas humanizada, em torno daquilo que é a essência para todos nós. Nós vivemos desafios incríveis, estamos vivendo um tempo de muitos desafios, sejam externos e internos, que evocam de nós a necessidade de começar, de fato, a viver a experiência daquilo que nós já entendemos do plano da intelectualidade. Essa mensagem do Evangelho, ela nos encanta por tudo que ela tem de impacto de amor da Boa Nova de Jesus, mas também porque não é a primeira vez que nós a escutamos. A nossa alma, ela começa a reverberar assim que nasce canções, orações de vários credos que vão criando um clima psíquico de retomada desse contato. Mas é claro que no nosso passado, muitas vezes passamos indiferente a esse convite ou atendemos esse convite e depois usamos esse lugar
desse convite do Evangelho para transformar numa bandeira para nossos interesses, como ainda hoje muitas pessoas o fazem, transformando os templos em lugares em que o Cristo se afasta para que os egos humanos se realcem, e que a bandeira hasteada da paz entre na bandeira do conflito e da contenda. E o objetivo da gente é entender que esse convite de Jesus é para a paz, é para a construção daquilo que nós queremos. No entanto, chama a atenção o fato de que nós queremos a paz. Eu acho que quando a gente escuta aquela passagem do Evangelho, do próprio Jesus, sobre a narrativa dos evangelistas, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei, eu fico imaginando numa madrugada dolorosa, aquelas que nós já passamos, e talvez ainda vamos passar, em que a gente às vezes perde a esperança, se sente só e abandonado. Muitas vezes as pessoas que nos amam, às vezes elas mesmas são as que nos vitimam, assim como nós também somos as pessoas que vitimamos, muitas vezes as pessoas que nos amam. Estamos naquela condição de tentar buscar a construção dessa paz, naquela noite em que a gente chora e parece que ninguém escuta a gente faz igual a Asaf, um salmista, que foi encontrado por Davi, que tocava símbolo, ele era da tribo dos levitas, e um dia ele encontrou Asaf e chamou ele para tocar símbolo, né, na banda que fazia a musicalização do templo. Símbolo é prato de banda marcial. Imagina um símbolo que não faz som. Imagina você bater um prato que não emite som, dada a natureza de você ter o instrumento para fazê-lo ecoar, mas porque ele não é colocado a serviço do amor, ele não emite som. É isso que o próprio Paulo vai fazer no texto mais conhecido do cristianismo no mundo, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, de 1 a 13. Se eu não falasse, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um símbolo que retine. Desculpa para quem achou que era de Renato Russo, foi uma decepção para vocês, né? Então, nesse movimento, uma vez Asaf, ele que era um tocador de símbolo, também ele, a família Asaf, se tornaram salmistas. Dos 150 salmos que nós temos no livro de Salmos, eles compuseram 14 ou 12, não me lembro bem agora. E num deles, o 73 e o 77, esses dois, nós temos um homem que está numa noite angustiado, dizendo que sente que Deus o abandonou. E quem não já teve essa sensação? Será que ele não percebeu que eu cansei de chorar? Será que Deus não olha mais para mim? E ele vai dizer isso, ele diz assim: a noite chega densa, temo e não quero dormir. E ele diz assim: eu não quero dormir, não me dê rivotril. #revolta. Porque eu vejo os ímpios prosperarem e eu não. Será que tu esqueceu de mim, ó Deus? Nessas noites em que a gente está assim, a gente pode de repente abrir uma mensagem, chegar na internet e colocar um vídeo no YouTube e encontrar uma mensagem, porque sim, a sincronicidade faz com que essas coisas cheguem até nós. Deus usa todos os recursos para dizer: eu estou aqui, você não está só. Às vezes é um post no Instagram de alguém, uma mensagem que chega, alguém que te liga. Às vezes é uma frase de caminhão quando você vai na estrada que diz: isso foi para mim. Porque há um universo conspirando para nos acordar a consciência, dizendo coisas que possam tocar nossos corações para denunciar: você não está só. Mas como não, se eu sinto essa dor e essa angústia? Não, você não está só. Então você quer essa paz, e você: sim, eu quero essa paz, eu quero sentir essa paz. Acontece que quando a doutrina espírita vem como terceira revelação, ela vem para mostrar que essa paz que nós buscamos, ela não é dada gratuitamente, ela não é nos ofertada. Primeiro que 100% do que nós temos é imerecido. 100% do que acontece na nossa vida, nós não merecemos. É pura misericórdia de Deus. A misericórdia dele infinita se redobra, como dizia o profeta Isaías, porque diariamente se renobram os nossos equívocos. Então, tudo aquilo que a gente tem, que a gente nem agradece, é plus de amor de um pai.
Sabe quando aquele filho faz tudo errado naquele ano e você não vai ter nada, mas você fica com pena e não, vamos para as férias. Eu vou levar você para a praia. Mas nem merecia, nem sair de casa, mas você, com um pouco de compaixão, não vou levar pelo menos para a praia. Não passou de ano, ficou jogando na internet a noite toda, não me obedeceu, mas eu amo essa criatura. Peste, vamos comigo para a praia, meu filho, bora. Ele imagina, Deus, ele tem esse olhar dos muitos equívocos, não, mas eu te amo tanto, eu vou te dar, e a gente olha e não sente, e aí, mas a gente quer a paz. Então vinde a mim, vós que estáis cansados. E aí, quando os espíritos começam a se manifestar, a partir dos fenômenos das mesas girantes, começam a nos trazer os relatos dos que estão em paz, e dos que não estão em paz, e por que estão ou não estão em paz. Porque a mudança de estado para o plano espiritual não garante por si só a paz. Porque o convite é feito para todos, mas cada um constrói essa relação de paz interna conforme a disposição de aceitar o convite que é feito por Cristo para um movimento que nós temos que fazer. E que esses espíritos dizem, a angústia que eu sinto foi que, aí tem religiosos que falam nas psicografias, ex-padres, ex-pastores, pessoas que viam no clero, eu ouvia, eu pregava, eu falava, mas eu não vivia, e hoje sinto a angústia de alguém que conheceu, mas não viveu, eu sinto a angústia de alguém que foi chamado por Jesus, mas foi seduzido pelos homens, eu sinto a angústia de alguém que foi chamado para erguer a bandeira do Evangelho, e ergueu a bandeira de homens falidos. E nós repetimos isso. Mas nós queremos paz. A gente quer ter uma família pacífica, mas a gente briga no WhatsApp com a família. A gente cancela, a gente sai dos grupos, a gente pede para sair, a gente deixa de conversar, em nome de pessoas que nem sabem que você sequer respira e existe. Enquanto Cristo está convidando, vinde a mim, estamos em busca dos outros. Mas a gente quer paz. Porque talvez a gente faça, né, aquela velha tirada do contexto, né, para gerar pretexto, e em vez de fazer uma exegese do Evangelho, que seria um estudo mais profundo, né, do que se quis dizer, os contextos, análise linguística das traduções, enfim, aí tem gente que puxa um texto do contexto, gera pretexto, em vez de uma exegese, a gente tem uma exegegue. Mas a gente quer paz. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Eu estou cansado, Jesus, eu quero paz. Aí ele continua. Quer paz? Quero paz. Eu quero paz, Jesus. Quer paz? Quero paz. Então aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. Porque se você quiser paz, mas levando a contenda, a divisão e o ódio, você quer tudo menos paz. Talvez a paz romana, né? A paz dos meus, dos que concordam comigo, dos que pensam comigo. Só esses têm o direito de falar da paz e do amor. Todos os demais são do mal. É esse universo maniqueísta que a gente está. Séculos depois do Evangelho de Amor, da Boa Nova, nós estamos He-Man contra Esqueleto, Thundercat contra Munrap, Pio contra Frajola. Mas eu acho que cansa, né? São ciclos históricos que se repetem. Aconteceu em 39 na Alemanha, está acontecendo agora, aconteceu antes. Se você estudar geopolítica e economia, você perceber que acontece a cada 90 anos o que está acontecendo agora. Sempre. As pessoas que crescem, elas não entram no jogo. As que não, elas repetem tudo, os mesmos equívocos, mas elas querem paz. Mas se você quer paz, você tem que entender que é um convite de vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, ou seja, há um convite de mudança de comportamento. Porque o Evangelho, inclusive esse prefácio que vai dizer do caráter, para que serve? Qual é a finalidade deste livro? Para que serve? Kardec vai colocar no prefácio, para que serve esse livro? Qual a finalidade dele? É um livro de estudos? É um livro de orações? É um livro de preces? Ou, além disso, além disso, é sobretudo um manual de comportamento. Um convite para uma reprogramação. Você veio, encarnou,
instalou o seu sistema, entrou na família, os aplicativos foram baixados, bem ou mal, deu uma bugada, a coisa fica travada, aí tem um manual que você pode hackear sua própria mente, construindo uma nova criatura, e isso é converter-se, não é mudar de crença, é mudar de atitude. Por isso que, exemplarmente, a história de Saulo é uma grande metáfora da conversão de uma alma, que não se dá ali em Damasco, na queda do cavalo, ela se inicia ali, e vocês como eu sabem que é assim. A gente começa um dia, desperta a consciência, eu aceito o convite, eu quero essa paz, mas quando dizem você tem que ser brando para que essa paz venha, aí não dá para continuar odiando os vizinhos, cancelando a galera e ter paz de espírito, não. Eu vi um meme que era assim, um gato tentando passar por uma fresta pequena, só com a cabeça, e embaixo era, eu tentando entrar em nosso lar, depois de ter odiado o próximo. Porque o próximo é muito ruim de conviver. Então é um convite para mudança, que começa a se processar num ambiente que tem um grande objetivo de desenvolvimento psíquico, emocional e espiritual, que é o desafiante ambiente familiar. Este lugar em que nós vamos forjar mais ou menos competências de enfrentamento da vida na vida adulta, quando na vida adulta enfrentamos o mundo atual, com todas as suas angústias, um mundo líquido, um mundo com crise histórica, um mundo da pós-verdade, um mundo das fake news, um mundo de tudo é mentira, nada funciona, ninguém tem a verdade, mas eu tenho, você não tem, e todas essas angústias ainda eu tenho que ecoar tudo que eu vivi no passado, tudo que eclode na minha mente, no meu psiquismo, quando eu sou convidado novamente às velhas contendas e eu caio no jogo, e eu entro novamente, e de novo eu busco paz em Cristo, mas aposto nos homens. Como ter paz? Como ter paz? E somos nós que ouvimos, desde que nos tornamos espíritas, que somos os trabalhadores da última hora. Ou seja, aqueles atrasadinhos que chegaram já no finalzinho do expediente para cumprir, depois de ter ouvido esse convite várias vezes, não, agora não, deixa para depois, deixa eu pagar o mínimo do cartão de crédito, e você sabe o que acontece quando paga o mínimo do cartão de crédito. E aí em algum momento, não, quem sabe agora, você não quer agora, você não cansou não, você não quer dormir em paz? O Evangelho, e Kardec deixa isso muito claro, é um convite a ter Jesus como modelo de comportamento. É um convite a uma mudança de atitude e comportamento. É por isso que naquela música bem conhecida de Padre Zezinho, né? O que é que faz alguém ser feliz? Dormir em paz. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou, viveu como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia. Alessandro, para. Jesus, eu. Chico Xavier, eu. É uma ótima justificativa que a gente se dá para dizer, não dá. Ninguém está dizendo que é para agora, mas que tem que começar agora. Está atrasado. Não é agora que você vai fazer, não, mas tem que começar em algum momento, porque senão você continua estagiando o ressentimento, a angústia, a dor e a contenda e querendo paz, e não dá. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, e sentimentos antagônicos, idem. Do mesmo jeito que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, a contenda e a paz não convivem juntas. A leveza de alma e do conflito, eles não convivem juntos, a não ser que você faça uma equação psicológica, em que você cria uma dissonância cognitiva tão absurda, que você ainda acha que o que você faz é paz, e que está defendendo a causa de Deus. E aí, claro, é possível, porque nosso ego é capaz de distorcer a ponto de criar justificativas para o injustificável. Ao que Freud, durante a construção da psicanálise e da identificação dos mecanismos de defesa de um ego que não quer ganhar consciência, que resiste a avançar, crescer e evoluir, ele projeta as sombras no outro, a outra que é ruim, a outra que é antiético, a outra que é imoral. Ele nega que pertence a ele, é negação. E ele também faz mecanismo de racionalização,
Que é exatamente isso. Eu tento justificar o injustificável através de exímios raciocínios filosóficos que tentam convencer o outro de que o que eu estou fazendo é certo, ainda que não seja. E eu me convenço, temporariamente no meu autoengodo, de que estou na causa do bem, quando eu estou na causa dos homens. E o Cristo está longe, na praia, dizendo: vinde a mim. Você naufragou. Vinde a mim. É esta bandeira que você tem que seguir. No passado você já levantou as bandeiras dos clãs, dos reinos. Quem sabe agora você levante a minha. Pare de levantar a bandeira dos homens. Quem sabe agora você levante a minha. Se esse é o nosso modelo, é de brandura. E aí você veja, como não é uma coisa para amanhã, eu preciso pedir ajuda, sim, aí eu vou pedir. Se você olhar o que Francisco de Assis faz naquela oração, é pedir. Pedir, ele pede: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. E ele não diz de forma abstrata. Ele não deixa lá no plano das intenções. Eu tenho só um desejo, Senhor, de ser um instrumento da tua paz. Fazer de mim um instrumento da tua paz, boa noite, vou dormir, estou cansado. Não. Senhor, fazer de mim um instrumento da tua paz, em condições específicas eu quero que isso aconteça. Sabe como, Senhor? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aí a gente faz: meu Deus, como eu estou distante disso. Fui eu que briguei com todo mundo em casa, com minha cunhada, com a tia. Mas eu quero ter paz. Eu quero dormir sem remédio. Eu quero ter leveza da alma. Eu não quero ter gastrite, dor de cabeça, úlcera. Eu quero que o meu corpo fique saudável. Ainda que eu me contamine de mentiras e de ódio, de contendas, eu quero. Lembrei de um paciente que eu tinha, que era endocrinologista, que chegou um dia revoltado na sessão. Wagner disse assim: eu vou mudar de especialidade médica, eu não aguento mais ser endocrinologista. Disse: por quê? As pessoas não querem mais emagrecer. Não? O que mais vende é aquelas revistas, perca a barriga em 7 semanas. Eu sei ganhar em 2 dias, isso eu sei. Depois de 50, você ganha no Natal. Ainda mais com aquelas passas no arroz. Às vezes eu acho que, como a gente não tem neve, Wagner, vê neve o tempo inteiro nos filmes americanos, né? A gente substitui por passa. Nosso Natal é de passa. Então você ganha. Então por que você está dizendo que as pessoas não querem mais emagrecer? Não, Rossano. Elas querem ser emagrecidas. Elas chegam no consultório e dizem: olha, eu como isso, não abro mão da minha feijoada, adoro pipoca de micro-ondas, gosto de biscoito recheado, não abro mão do meu refrigerante, mas eu quero ter um corpo mais legal. Como, criatura? Percebe? Eu quero manter a conduta, mas mudar o resultado. Isso é o quê? Loucura. Simples assim. Eu quero manter o comportamento, mas eu quero ter os sentimentos que não são compatíveis com o comportamento. Não consegue. Não vai conseguir, mas eu quero paz. E aí esse convite feito no momento de dor, de angústia, de uma história humana que vive uma experiência de desconstrução. Para o novo vir, se desconstrói muitas coisas. E nesse momento histórico, em que muitas coisas se desconstroem, mesmo que tivesse aqui a gente num congresso, por exemplo, só de psicologia, fazendo uma análise puramente materialista do mundo, sem levar em consideração um caráter de transição planetária e espiritual, apenas analisando do ponto de vista histórico, econômico, geográfico, filosófico, cultural, a gente dá conta de uma crise profunda na humanidade e dos riscos que isso representa para os espíritos que vivem nesse momento, num mundo em que a dor impera, em que as pessoas estão sozinhas, que estão desconectadas, em que criamos a sociedade mais conectada da história humana e a mais afastada. Temos uma conexão virtual com várias pessoas e nos desconectamos das pessoas reais em casa. Tem um custo para isso. Mas eu quero sentir amor, aconchego e pertencimento. Mas eu dou mais tempo ao meu celular do que ao meu casamento.
Eu dou tempo mais ao meu celular do que aos meus filhos. Eu vejo mais vídeo e curto mais fotos do que converso com as pessoas que moram comigo, mas eu quero ter pertencimento, eu quero me sentir amada, me sentir amado. É um momento, de fato, em que a gente percebe uma grande angústia humana, e por isso essa vulnerabilidade toda dá conta de uma sociedade em que muitos, lamentavelmente, diante de tanta dor, de tanta angústia externa, histórica, coletiva e as suas individuais, optam por dizer, não dou conta, vou sair do cenário. E eclodiu no mundo uma onda global de suicídio, que chama a atenção e que já nos é alertada por várias obras mediúnicas que dão conta de que chegaríamos a um tempo assim, de muita dor, de muita angústia, o que significa dizer que a gente está recebendo um convite aqui, nesse prefácio, é para uma doutrina que começa, mas não termina, porque está bem claro, quando se trata do caráter científico da doutrina espírita, a ciência nunca acaba, nem tem uma resposta final, ela está sempre buscando uma complementação dessa verdade, conforme o conhecimento se amplia e a capacidade de se perceber fenômenos e de escrever leis se dão. Essa doutrina teve um pontapé inicial naquele momento, mas espera de nós uma continuidade de contribuição filosófica e prática. Quando veio a pandemia, gente, tem centro que até hoje não reabriu. Recentemente eu estive numa cidade, liguei, eu sou aqui na cidade, queria ter reunião. A gente não abriu desde a pandemia, a gente agora está gostando de fazer a palestra online, está todo mundo em casa. Vocês sabem como é uma palestra em casa, né? Você não presta atenção do mesmo jeito. Você levanta, come pipoca, vai no banheiro, perde, olha o celular, responde o WhatsApp. Pensa no seu filho estudando, fazendo isso, ele vai aprender? Não. E essa coisa que a gente está sentindo aqui quando se encontra, tem? Vamos voltar, gente. Vamos voltar a nos encontrar. Ah, Rossano, teve um monte de gente no meu centro espírita que se revelou nessa campanha. Não consigo mais ir. Ah, e você não se revelou também não? Só os outros se revelaram nessa campanha. Você não se revelou não. Porque você é o eleito. Porque quando a pessoa diz isso, ela já está se revelando. No mínimo, a incapacidade de conviver com a diferença. É esse desafio que começa na família, que a gente não tem conseguido, que continua nas instituições humanas, escola, trabalho, para a gente construir o projeto de fraternidade. E ele vai acontecer. Com nossa participação, ou apesar da nossa insistência em não avançar. Porque Kardec pergunta, e se as pessoas quiserem atravancar o progresso? Não vão conseguir. Mas se tentarem, tipo assim, sou teimoso, não quero que avance. Hashtag não vou deixar. Os Espíritos respondem, serão trucidados pelas engrenagens que tentam fazer parar. É dura a resposta? É verdadeira. É assim que acontece. Quando a gente tenta atravancar o nosso processo, vem a dor, vem a crise, vem a doença para despertar a consciência. Porque o ego quer lá permanecer na zona de conforto. Infantilizado, culpando os outros, vendo só lá fora. Entenda que esse convite, que no prefácio já nos é feito, é uma doutrina científica que começou e nós temos que continuar a desenvolvê-la e produzir. É um convite a um evangelho vivo em atitudes reais e não a uma construção apenas digamos assim, do exercício lírico teológico ou da leitura de romances que são encantadores e que nos fazem chorar, mas que são um convite a observar as vidas daquelas pessoas sendo transformadas pelo Evangelho de Jesus. Não se trata só de ver um filme que o Wagner vai lá, enfrenta todas as dificuldades para fazer filme no Brasil, ainda mais espírita, e faz, e que a gente sai do cinema chorando, mas que revela apenas pessoas finalmente aceitando o convite para se converter, a ser uma nova criatura, a mudar de atitude. E mais, é um convite que é feito para nós que já conhecemos esse evangelho e não utilizamos de forma correta, para dessa vez fazer e contribuir, porque a dor do mundo é muito grande. E eu peguei aqui uma coisa só para você ver o que é um poeta, que é capaz de identificar isso bem antes. Sabe o conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman? Quando você vai olhar a obra, por exemplo, A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano, ou A Sociedade da Transparência, aliás, a obra dele em todo incrível.
Quando você olha essas pessoas analisando o mundo, elas dão conta desta crise. Esta crise tem uma resposta, que é o amor, é a compaixão, é a fraternidade, é o evangelho. A gente quer encontrar respostas que são exóticas e que não vão resolver, mas um poeta é capaz de antever a crise de uma geração. Aqui, ó, Renato Russo. Bem antes, na minha adolescência e da de muitos de vocês, naquela época, sem Instagram, sem TikTok, sem grupos de WhatsApp, ele já percebia pelo eu lírico dele a decadência de um momento civilizatório de vulnerabilidade de um mundo de transformação. Em que tudo parece incrível, mas no fundo é uma falsidade, ó. Parece cocaína, mas é só tristeza. É tudo tão efusivo, né? São tantas as coisas. A gente tem fadiga de escolha. Eu estava falando com os adolescentes hoje aqui, digo, gente, quando eu tinha a idade de vocês, só tinha conga, quichute e bamba. Eles não sabiam, não que era isso. Eu estava dizendo. Eles olhando assim para mim com cara, o que é isso? Conga, quichute, bamba, né? E hoje a gente entra na Centauro, aí faz, eu levo o quê? Né? Só tinha sessão da tarde e tela quente. Hoje tem Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, Netflix, YouTube, podcast pra caramba, e muita coisa boa. Aí você tem fadiga de escolha, tanta coisa para você escolher que você não escolhe. Então, ó, parece cocaína, parece assim, é linda, é incrível, que mundo incrível, tecnologia, tal, não sei o que, um telefone fantástico, mas é só tristeza. Por quê? Isolados que nós estamos, e ele já percebia esse movimento, ele vai dizer, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. E hoje estamos mais solitários do que antes. Antes da pandemia, nós já vivíamos isolamento social. Cada um em casa com o seu Black Mirror, para fazer alusão à disruptiva série da Netflix, que faz análise sobre possibilidades tecnológicas e os impactos que provocariam no mundo. Assista e uma por vez, porque mexe. Você fica meio, opa, peraí, deixa eu voltar ao meu eixo. São possibilidades do mundo. Então, cansaço da solidão. O que nós fizemos recentemente? Ampliamos nossa solidão. Por quê? Porque nós nos separamos de amigos históricos, de amigos de infância e de parentes. E estamos mais felizes com isso? Não. E ele vai dizendo assim, há nesse processo um descompasso, um desperdício. Porque tudo que é investido em nós, já pensou tudo que é investido para você estar aqui nessa existência, as muitas vezes que imploramos uma outra chance de voltar aqui para reconstruir a trajetória, construir pontes de perdão onde havia fosso de ressentimento, e a gente entra e repete tudo de novo. É um desperdício de todo o amor de Deus investido em mim, para eu ter ódio das pessoas, para eu odiar e querer que as pessoas morram. Mas eu quero aceitar o convite de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansado, que eu vos aliviarei. Continua a ironia. Eu quero a paz, mas eu não aceito aprender de mim que sou brando e pacífico de coração. E ele continua. Há um descompasso, há um desperdício, e hoje nós somos herdeiros das virtudes que perdemos. Sabe quando você olha assim, poxa, no meu tempo não tinha assim, as pessoas eram mais unidas, as famílias conseguiam não dar tanta importância a isso, discordava, mas continuava junto no almoço de domingo. Elas discordavam, brigavam, mas não se separavam, continuavam assistindo um filme juntos. E hoje filhos não falam com pais. E é um evento global, gente, não é só no Brasil. Aliás, nos Estados Unidos é ainda mais grave do que aqui, a divisão social. E ele continua. A tua tristeza é tão exata, do tipo, você vive num mundo com tanta dor e você dá tanta ênfase a essa dor que você consegue dizer com exatidão a dor que sente. Pega um jovem hoje desencantado com a vida, ele vai dizer tudo o que ele sente. Eu não sou escutado em casa, meus pais não me escutam. É o que a gente mais escuta em escolas, quando vai falar para professores. Meus pais não escutam, só gritam. Terceirizam. O desespero.
quando 1,7 bilhões de filhos voltaram para os lares, os pais querendo expulsá-los de volta para a escola. E vocês viram nos grupos do WhatsApp, pelo amor de Deus, alguém me ajude. Eram memes. Os memes eram nós ouvindo pais desesperados por não saber o que fazer com os próprios filhos. Responsabilizando a escola, tem que abrir, eu não aguento mais. Teve pais que descobriu que tinham filhos na pandemia. Uma vez um ligou para mim e fez, ele come demais. Eu disse, tu nunca percebeu que quando reencarnou veio um kit boca? Porque você tem uma pessoa de 14 anos e não percebe que come muito, porque adolescente tem uma fome insaciável. Eu comia tudo que tivesse pela frente. Eu comia o resto do almoço na janta, eu comia feijão gelado, sabe? O avatar crescendo e você dando input, carregando a bateria para cumprir a tarefa, né? Aí hoje você tem que fazer o output, quer comer e não pode, né? Então as pessoas terceirizando, de repente, olha só a angústia. Abandonados em casa. Abortos afetivos. Eu permiti nascer, mas não quero educar. Eu vou repetir, abortos afetivos. Eu permiti nascer, mas eu não quero educar. Dá para terceirizar? Tem gente que se pudesse entregar uma criança na escola e dizer, me dá depois com um doutorado em Harvard. Aí tu devolve. Educado, gentil, fino. Angústia. Sandro, não foi fácil, claro que não foi. Não foi não, realmente, cuidar de 2 crianças foi assim uma coisa absurda. Eu não sei como é que Deus deixou a gente passar por isso. Nem muito menos como nossas vozes criaram 25. 15. E o povo mal consegue criar um hoje em dia. E é tanto abandono, tanto desperdício, que há uma sensação de descompasso. E a tristeza é exata. E hoje tem um dia tão bonito, ou seja, o mundo continua sendo um milagre de Deus. O sol nasce, os astros circulam. Há uma conspiração cósmica de amor diária que eu não enxergo, porque só olho para o meu ego e para a minha dor, para o meu conflito lá dentro. Eu não consigo enxergar. E a gente, já estamos acostumados a nem termos mais nem isso. Eu tinha um bambu mussô no meu consultório, que eu levei para minha casa, continua lá como 2 itens que eu trouxe para minha casa, que é o sofá onde os pacientes ficavam e esse bambu. E era engraçado porque tinha muitos pacientes que chegavam com angústia, com uma dor muito grande, aí quando dava assim 2, 3 anos, estavam lá e em um momento se sentia que a pessoa estava ocupando mais espaço na cadeira, que ela não entrava encolhida ou encolhido, com dor, compungido, olhando para baixo, o corpo estava respondendo a uma libertação das próprias dores, essa transmissão de dizer que o outro é o culpado, que Sartre vai chamar de falsidade, quando ele diz assim, não se pergunte o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com o que fizeram de você, ou seja, continuar atribuindo sempre ao outro a culpa é falsidade emocional e moral, né? A pessoa começa a crescer, começa a olhar para si, aí fazia assim, que bambu lindo, quando foi que você comprou? Foi essa semana? Não, tem 5 anos. E como eu nunca vi o bambu, ele fazia assim por cima da cadeira, as folhinhas assim, sabe por que a pessoa não via? Estava lá, na dor. Eu sei que teve muita gente que passou por esses jardins e nem percebeu. Não pôde nem contemplar. Desperdício. E aí, dissestes que se a tua voz tivesse a força igual à imensa dor que sentes, ou seja, se você conseguisse gritar para o mundo o tamanho da tua dor, você acordaria não somente a tua casa, que dorme e não percebe a tua dor, e por isso tanto suicídio infantil juvenil no mundo, mas você acordaria a vizinhança inteira. E às vezes a gente nem consegue dizer da dor que sente, né? Às vezes a gente nem tem nome para dar a dor, ela simplesmente é uma dor, e eu não sei que nome que eu vou dar para essa dor, só sinto. Igual a Davi, eu sei que tu me sondas mesmo quando faltam em mim palavras. Só sei que tu sabe que está doendo pra caramba e tu consegue entender isso e eu nem sei o nome dessa dor. E esse teu entendimento sobre minha vida é tão incrível que eu nem consigo explicar.
Eu não alcanço de tão alto. É muito amor. Tu me convida para a paz, mas eu quero o conflito. E duas emoções não ocupam o mesmo lugar. É preciso abrir mão de uma para ter a outra. Mais do que abrir mão. Porque o convite de Jesus não é para sentir a paz. É para ser um agente da paz. Estamos num momento tão doente que quem chamar para a concórdia é chamado de omisso, de covarde, de em cima do muro. Faz parte, são momentos. E aí ele vai assim: e há tempos, encontros, o encanto está ausente e a ferrugem nos sorrisos, e só o acaso estende os braços a quem procura proteção. Tipo assim, não tem uma bússola, eu estou desbussolado. Diante da minha dor não tem quem me socorra. Eu não sou escutado, as pessoas estão angustiadas, e aí a minha criança ferida afeta a tua criança ferida, a minha dor, eu quero compensar fazendo você sentir dor. Aí eu entro numa relação com você e sou uma pessoa tóxica, tento te destruir, te diminuir, te acabar, te menosprezar, acabar com tua autoestima, dizer que você não presta, que ninguém vai gostar de você, que eu te suporto. Aí você acredita, porque você já ouviu isso. E você até procura alguém que diga isso, porque você não acha que merece amor, e procura alguém que te maltrate. E aí a gente tem um monte de letras de músicas que revelam esse momento. Um monte de letras de músicas que mostram a deplorável condição das relações afetivas hoje. Uma para mim é irretocável, que é emprego de cobaia. Ouviram já? Eu vou cantar para vocês. Não, não vou cantar emprego de cobaia. Não, mas eu vou recitar esse poema. Esse poema que diz assim: e se você quiser beijar alguém, teste esse beijo em mim. E se você quiser amar alguém, teste esse amor em mim. Me use, me abuse e saia, porque eu aceito esse emprego de cobaia. Isso é uma música. E como ela, tem várias que dizem praticamente a mesma coisa. Fique numa relação na condição subalterna e chame migalhas de maltrato de amor, porque você não se ama. Mas você quer paz. Eu acho que eu estou pegando pesado. Vocês estão com a cara tão fechada, tão construída, que eu vou mudar o tema e falar de good vibes only, que eu acho que dá mais ibope. Good, vamos só sentir boas vibrações. Ele continua: há tempo, nem os santos sabem ao certo a medida da maldade, ou seja, as referências de maldade perdeu até grau de valor, e por isso há tempo são jovens que adoecem. Mas aí faz um convite, bem igual ao que Chico ouviu de Emmanuel: meu amor, disciplina é liberdade. Porque quando você pensa em disciplina, você pensa em sai dessa dor, dessa angústia, dessa contenda, dessa externalização da personalidade para mergulhar em mim e eu tenho algo para fazer aqui. No livro O Mundo de Sofia, na introdução, ele diz assim: a gente é tão alienado que é como se a gente nascesse no mundo que é um milagre por si só, criado com tudo que é o milagre da criação, um corpo que respira. Estamos nessa sala aqui no Palácio de Cristal, num planeta que está girando a mais de 2.000 km por hora ao redor do próprio eixo, e o nosso labirinto fica fazendo um monte de cálculos para a gente sentir que está sentado e eu em pé. E o planeta, e a gente bem slow motion. Se eu tivesse vindo de São Paulo para cá hoje, no voo de Guarulhos, na velocidade que o planeta roda, eu tinha chegado em 22 minutos em Uberlândia. É tanta coisa incrível que acontece, tanto milagre, o sol vai nascer amanhã. Apesar de tanta coisa que a gente tem feito com a ecologia, minha cidade, que é uma cidade que devia estar no verão, Denise, a gente mora no mesmo condomínio, está tendo névoa em janeiro em Campina Grande, nunca aconteceu. Em janeiro, eu abri a janela e não vi absolutamente nada. Uma cortina fechada. Não, mas ninguém está mexendo no clima, que é isso? É mentira. Milagres acontecem, mas é como se o indivíduo acordasse desse mundo. Ele é criado do barro, feito,
a imagem e semelhança de Deus, jogado na terra, e ele sai correndo. Onde é que tem um shopping? Curtiram minha fotografia? Eu odeio minha tia. Como é que ela faz isso no grupo da família? E não para de perguntar assim, opa, calma. Quem foi que me criou? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer? Como é que eu retribuo tanto amor? Percebe como a gente está num looping, como se fosse um projeto? Mas ele continua, né? Disciplina é liberdade. E no mundo em que a gente está dividido, compaixão é fortaleza. Ter bondade é ter coragem. Porque as pessoas, elas cansam de ser boas, às vezes. Porque elas são abusadas. Elas são tidas como idiotas, otárias. As pessoas usam você. Aí você começa, não dá, eu vou ser ruim porque não dá certo não. Você desiste de manter virtudes. Não, é hora de fazer o movimento contrário. E não tenha dúvida que tem que ser feito isso, porque as mesas mexeram. Eles vieram e falaram e disseram, homens que estão aí, olhem o que vocês fazem e olha a repercussão disso aqui. Nada muda magicamente com a morte. Se muda na vida, se muda hoje, aqui, agora. Não adianta mais ter, mas Deus está aqui, Chico está aqui, eu estou aqui. Não, você está em algum ponto do seu projeto evolutivo, a ponto de decidir continuar a crescer. E quando você estiver em casa, chorando, buscando paz, achando que Deus esqueceu quem você é e a sua dor, essa é a maior mentira que você acredita. Deus sabe de cada angústia que sentimos. Deus sabe de cada frustração que carregamos. Deus olha para a nossa alma com a ternura de um pai e de uma mãe que olha para um bebê recém-nascido, que está com febre, e que quer dormir, mas está com cólica. Ele se desdobra, Deus desvela, Ele nos vela em nossas dores, mas também lembra a todos nós que essa paz que buscamos, nós temos que construir. Ele nos vela, mas nos lembra que esse amor que queremos ter, nós precisamos dar. Ele nos vela, mas diz que o mundo em dor não pode ser ignorado por minhas dores, que eu não posso tentar compensar minha infância infeliz ou qualquer coisa que o valha, afetando as pessoas do presente, que eu não posso pegar minhas disfunções e não assumi-las como minhas, entender que é o meu trabalho interno moral que tem que ser feito, a minha lapidação, a transformação, o conhecer-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz diário em combater-se e não em combater. É o esforço de combate interno, igual o Mahabharata. Não era uma guerra externa, era a metáfora de uma grande guerra interna que temos que travar. E que nesse ambiente aqui, nesse deserto que nós temos dentro de nossa intimidade, nossa interioridade, de nosso eu, nesse deserto interno, Deus está lá para nos ajudar a passar as areias escaldantes, porque deserto não é lugar de se ficar, é ambiente de passagem temporária. Né, Lahá? Que fala muito sobre isso, da visão judaica. É um ambiente de passagem para uma transição para um novo tempo. Transição é passar pelo deserto. Nós estamos no meio do deserto. E em vez de estendermos as mãos para sairmos mais rápidos para o oásis da salvação do Evangelho, nós estamos disputando a tapa, uma gota d'água que encontramos. Como se um se saciasse, conseguisse ser feliz com os outros com sede. Por isso que a caridade é esse instrumento de materialização desse amor, lá de Paulo, ainda que tanta coisa, se eu não tivesse amor, que suporta, o amor suporta, aí Paulo vai dizer, não é abstrato também não, agora São Francisco, não é o amor é o amor suporta, o amor não leva contenda, o amor ama a justiça, o amor, se Paulo pudesse fazer a carta hoje, o amor não briga no WhatsApp,
É sobre isso. É sobre um prefácio de uma revisitação desse evangelho, numa revelação mais lúcida, onde véus que separavam já não separam mais, para que a gente possa entender a dimensão desse convite. No prefácio, contribua para a divulgação dessa doutrina de amor, fazendo a maior propaganda que existe dela. Não é vídeo no YouTube, não é seguido no Instagram, é mudar a sua própria vida. Ser uma pessoa que mostra que o evangelho funciona na sua vida. Você converte sua casa. É disso que se trata. Aí a gente fica, sim, aí sim, né? Amar como Jesus amou, aí eu durmo mais leve. A leveza chega porque eu busquei ser leve. Que possamos entender que é natural, nos ciclos históricos, a gente cair nas mesmas esparrelas. Nos vermos nas velhas contendas. Mas é dever de todos nós que conhecemos o Evangelho redivivo de Jesus, no nível de entrega que nos foi dado, é dever imediatamente identificar padrões de repetição e parar. Quer dizer, alma minha, já fizeste isso no passado. Agora, tua bandeira é o Evangelho vivo de Jesus. Muito obrigado. Muita paz no coração de todos vocês. Obrigado, gente. Vamos para as perguntas. Fica aqui mesmo, fica aqui mesmo, fica aqui mesmo. Então, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Beleza, tá chegando aqui, ó. Obrigado. E aí a gente negociou lá com a direção do Congresso para o seguinte, porque daqui a pouquinho a gente tem Tim e Vanessa, eles vão se apresentar aqui. Muita gente também está esperando pela apresentação deles. Aí enquanto eles vão arrumando os equipamentos aqui no palco, os instrumentos e tudo, arrumando a estrutura, aí o Rossandro vai respondendo as perguntas, pode ser? Palco liberado para a galera. Palco está liberado, mas eu acho que até você pode ficar aqui, ó, no púlpito, sem problema nenhum. Ó, peraí. Atenção, temos perguntas aqui. Rossandro vai cantar o quê? Ei, meu Deus do céu. Seria um Olha só. atentado à arte cantar de Tim e Vanessa. Eu vou caminhar aqui, então quem quiser fazer pergunta pode levantar o braço. Eu vou fazer uma pergunta em cada corredor. Pode ser assim? Pode ser. Combinados? Mas antes, eu vou ler uma pergunta que a gente recebeu aqui, por escrito. Rossandro, acredita que o atual momento que vivemos, as pessoas estão doentes, depressivas, coletivamente estão tristes? O que devemos buscar para reverter essa situação? Bom, a palestra foi toda sobre isso. A resposta é tudo o que eu falei. No mundo em que nós somos participantes do estado de doença, se quisermos sentir paz, que sejamos agora participantes da cura. Porque essa notícia, ela é constrangedora para uns e libertadora para outros. Qual é a notícia? Qual é a boa nova? É que sim, você é capaz de estragar a sua vida e a dos outros. Mas que sim, você é capaz de fazer o contrário disso. Mudar a sua vida e a dos outros. Mas se você quiser permanecer infantil, é mais fácil dizer: não vai dar certo neste país com fulano ou com cicrano, não vai dar certo a minha vida no lar que eu nasci, não vai dar certo a minha vida porque eu nasci em tal canto, não vai dar certo a minha vida porque eu tenho tal altura, tal cor de olho, tal tipo de cabelo. Você pode usar todos os elementos exteriores para se desculpar da sua tarefa interna de, não obstante qualquer dificuldade que possa ser real ou não, naquilo que o Evangelho vai chamar de o sofrimento voluntário, que é sofrer por coisa que não deveria nos provocar sofrimento, como por exemplo invejar os outros, é um sofrimento voluntário, não precisa, a gente escolhe, né? Você sabe que eu desejo criar um aplicativo que fique conectado a um relógio daqueles inteligentes, tipo o Apple Watch, que você sinta o que de fato a pessoa quis transmitir quando curtiu sua foto. Poxa, incrível isso. Tipo, você, sabe, num fim de semana ensolarado de janeiro, numa praia, o cara aqui em Uberlândia, longe do mar, aí você tira uma foto lá, comendo camarão, e o cara, sexta-feira à noite, com o Nissin em casa, faz: que legal, fulano, que você está aí,
comendo camarão na praia. Aí sim, iremos ter o verdadeiro sentido de cada like. Exato. Janaína. Fala, Janaína. Rossandro, sou daqui de Uberlândia mesmo. Tá. Quero aproveitar o momento da pergunta e te fazer uma pergunta que está lá no Livro dos Espíritos, a 932, que vai falar que a influência dos maus sobrepuja a dos bons. E vai falar que isso acontece por fraqueza dos bons. Eu queria que você explicasse em cima dessa questão do Livro dos Espíritos. Exatamente na mesma linha de raciocínio, de percepção da realidade do mundo atual. Quando o Kardec pergunta por que a gente tem a sensação de que o mal avança? Assim, é um equívoco pensar nisso, né? Mas ele faz assim: o mal é intrigante e audacioso e o bem é ingênuo, mas quando estes quiserem preponderarão. Vamos repensar sobre isso, vamos lá. O mal é audacioso e intrigante, e o bem é ingênuo, mas quando estes quiserem preponderarão. Ok, vamos preponderar no bem? Vamos preponderar no bem? Quantas pessoas na sua casa espírita de juventude têm acesso a tocar e fazer arte? Quantos jovens são escutados? Você não dá espaço para ele, sabe o que ele vai fazer? Escutar a música lá fora. Está lá no Livro dos Espíritos. Devemos, em contato com Deus, louvar, pedir e agradecer. Cadê o louvor? A gente vai ter aqui hoje. Mas só pode ser Tim Vanessa? Por que quando o jovem tenta gravar um CD, não, isso é coisa do ego. Então pode-se gravar 30 mil CDs de coisa ruim, mas um jovem espírita não pode gravar um CD de coisa boa na casa dele. Ele sai da casa. É angustiante chegar nas casas espíritas e não encontrar ninguém com menos de 30 anos. Nós vamos fazer igual a França? Eu estou provocando, viu? Não contém ironia. Vai ser igual a França, daqui a pouco a gente morre, não tem mais ninguém, aí um dia vão contar que houve no Brasil um movimento espírita? Qual contribuição que você dá para que a divulgação do Evangelho aconteça? Você, por exemplo, financia, por exemplo, a FEB TV, a Web Rádio Fraternidade? Você ajuda na divulgação do bem? Você gosta de acordar à noite e ter um vídeo de alguém falando para o teu coração? Você sabe que aquele tem um custo, tem câmera, tem energia? Você paga para ver um cinema 4D, como eu fui em São Paulo para ver o Avatar e até sentir a cadeira tremendo. Às vezes R$80, mas não quer contribuir com 50 por mês para a Web Rádio Fraternidade, para a TV7, a TV6, sabe, para a FEB TV. Por que a gente não divulga? A gente quer preponderar sobre o mal? Temos que ser audaciosos, pelo amor de Deus, gente. Vamos divulgar o bem. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar o Evangelho. Vamos deixar os jovens cantarem. Vamos atrair essas mentes. Vamos educá-las na moral do Cristo. É assim que a gente prepondera. É usando as mesmas armas com o objetivo luminoso de levar o Evangelho. A Bruna, de Araguari. Boa noite, Rossandro. Boa noite, Bruna. A minha pergunta, boa noite a todos, né? É como um verdadeiro espírita deve combater a procrastinação e conquistar o amor próprio. Procrastinação e amor próprio. Sabe que procrastinar é adiar aquilo que é desprazeroso. Eu nunca vi ninguém procrastinar assistir série. Nunca. Eu nunca vi ninguém procrastinar de ficar vendo vídeo engraçado no YouTube, no TikTok. Ninguém procrastina passar 2 horas vendo assim no TikTok. Aí quando, meu Deus, é meia-noite. Vocês já viram alguém procrastinando isso? Não. Nós procrastinamos o que tem esforço. Freud vai chamar isso, quando ele vai estudar de princípio do prazer versus princípio da realidade. O princípio do prazer vai me dizer fazer o que é gostoso, o que é leve, o que é legal, o que não tem esforço. O da realidade é faça o que é necessário. O que é disciplina, disciplina, disciplina? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: se eu quero deixar de procrastinar, eu tenho que suportar
o fato de que a construção de qualquer coisa é esforço, é cansativo. Sabe a coisa mais constrangedora? É você ver um pai ou uma mãe chegar numa escola e dizer assim, aqui o ambiente é lúdico, meu filho vai se sentir feliz aqui, os professores são agradáveis, basta perguntar depois, aqui é a Disneylândia? Porque no dia que uma pessoa achar agradável estudar cosseno e cotangente, regra de 3, leis da física, conjugações verbais, história do Egito Antigo, da Roma Antiga, é esforço. Mas para conquistar o que eu desejo, eu preciso fazer o que é necessário. Sabe o que eu disse para os meninos hoje aqui, quando eu estava falando com eles? Eu adoro ver série de TV, gosto, eu assisto minissérie. Até Vandinha eu estou vendo. Eu vejo. E gostou? Mas sabe o que é melhor do que ver a série? É ir no lugar onde a série é feita. É pegar Game of Thrones e fazer um tour nos países em que foi filmado. E para isso, você tem que comprar a passagem, reservar o hotel. E para isso, você tem que estudar cosseno, cotangente, matemática, passar no Enem, trabalhar, se esforçar, acordar cedo, trabalhar, ralar. Mas não tem que ser lúdico. Tem que ser prazeroso. Meus filhos não podem passar pelo que eu passei. Os bichinhos não podem aguentar esse esforço. E a gente está destruindo uma geração de pessoas. Então, o verdadeiro espírito é aquele que assume o seguinte: olha, até Emmanuel faz, o tempo não respeita uma construção da qual ele não participou. Estava falando com Rubens. A gente falou nos bastidores aqui. Quando eu vim no começo da Web Rádio, entrei na casa dele uns 386 cansado. Uns monitor daqueles que só baixava ser de tela de fósforo, mas já era o novo colorido. Os dois numa sala, 24 horas. Para chegar 15 anos depois, como vai ser o ano que vem estar aqui, eles aguentaram críticas, pessoas dizendo que era ego, que não podia fazer esse congresso, porque isso, e por que não ter a audácia de fazer o bem? A gente vai para um congresso, paga uma fortuna, mas não, aqui tem que ser de graça, tem custo, gente. Mas aí elitizou, mas está sendo transmitido para quem está sem condição de vir pessoalmente. Vamos acordar, que tanta crítica, só critica, só critica, só critica. Faz, age. Tem audácia de ser uma pessoa que faz o bem, que divulga o evangelho? Faça. Vamos fazer uma competição de quem faz o melhor congresso espírita do Brasil, isso é ótimo. Vamos fazer um congresso de música, começando como um festival, começa em Minas, depois está na Paraíba, São Paulo, aí tem um encontro nacional, vê quem compôs, dá um tema. Vamos ser audaciosos na divulgação do bem. E aí eu entendo que eu não vou adiar aquilo que é necessário ser feito, porque assim é o esforço do espírito para crescer. É claro que com o tempo você alcança um sentimento e que aquilo é tão importante que você faz por prazer. É o condicionamento que dura de 7 a 9 meses da mudança do comportamento. Nunca fui aprender xadrez, no começo é irritante, 9 meses depois eu quero jogar xadrez. Nunca fui para uma academia, Denise hoje anda 20 km, corre 20 quilômetros, Denise. Olha. Começou como, Denise? Foi 1 quilômetro. Tu começou ali no condomínio, não foi? No quarteirão. No Açude Velho é lá do Campina Grande, é lindo, maravilhoso. Então começa assim, hoje ela anda 20 quilômetros. Inveja boa, vê se? Eu que não consigo dar a volta no açude, tu faz com 20 quilômetros. Ou seja, é esse movimento que depois se naturaliza. Ter paciência para o comportamento se consolidar. Nada vem do nada. Assim, eu quero aprender violão, amanhã estou tocando igual a ti. Não vai não, criatura. A não ser que tenha incorporado. Não vai não. Tem que ficar fazendo exercício até irritar a família, você, até que um dia você vê esses acordes belíssimos serem tocados, como a gente vai ver daqui a pouco. Maravilha. Olha só, tem que ser abusado, né? E eu recebi uma mensagem aqui, acho que não temos mais tempo. Opa, montaram. Mas vamos ser abusados, seremos abusados. Para a última pergunta do Márcio. A última quem está fazendo é seu cunhado, não sou eu não, viu? De Prata, Socorro. Vai. Me ajuda aí, viu? Vai lá. Quero apanhar, não. Boa noite, Rossandro. Boa noite a todo mundo. Meu nome é Márcio Vilela, sou da cidade do Prata,
Na verdade, é vizinho aqui, né? Na verdade, Uberlândia é um bairro do Prata, mas a gente... Eu sempre desconfiei. Exato. Bom, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. A gente faz, eu e minha esposa, a gente faz semanalmente o culto do Evangelho no lar. Eu tenho uma adolescente fez 18 anos agora, uma menina linda, mas ela é totalmente resistente, né? Você chama, não vai, eu levo a água fluidificada depois do culto, entrego para ela, né? E mesmo assim não faz boa vontade, né? Então, o que a gente faz com um adolescente desse, assim, para a gente trazer para a doutrina? Eu vou respondendo e já descendo. Um minuto, tá? Assim, sabe aqueles debates políticos na TV que você tem um minuto para responder? É isso agora. Você faz o evangelho no lar para um adolescente ou para dois adultos? Ela não vai gostar nunca. Evangelho lá com adolescente é debate, é embate, é discordância. Ela chega a dizer, eu sou a favor do aborto. Aí fica, minha filha, você vai para um umbral. Não. Aí, minha filha, por quê? Quais são os seus argumentos? Aí você vai, escuta, entende, argumenta, constrói. É ser atrativo para ela. Você faz evangelho para criança de forma adulta? Não, você senta, faz uma cabaninha, fala de Jesus, conta historinha. Adolescente não é um adulto, ele quer embate, quer debater, quer mostrar que tem razão. Então, se você quer que sua filha participe do evangelho, tem que fazer o evangelho para ela e não para vocês. Entende? Valeu demais. Ô Sandro, todo mundo quer tirar foto com você. Você está indo onde? Todo mundo quer tirar foto com você. Vai fazer uma selfie lá em cima. Aí a gente já paga essa foto aí com o Rossandro, tá? Atenção aí, todo mundo faz um X.